Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos lindos trabalhos que acontece na nossa Casa de Caridade José de Mococa, que é estarmos trabalhando a favor de nós, de todos, porque estamos utilizando das palestras para o nosso próprio benefício. Nos momentos que mais precisamos, estão esses espíritos amigos atingindo os nossos corações com a sua luz e com a sua paz. Nunca nos abandonam, estão sempre conosco, estão sempre participativos. Depende de nós darmos o nosso passo, fazermos a diferença, mudarmos a nossa sintonia, a nossa vibração, e faremos isso através do nosso dia a dia, da nossa mudança, através das palestras, através das aulas que acontecem na nossa Casa de Caridade, que estão sendo feitas online ou pela gravação, como o nosso amigo e querido irmão Luca vai nos fazer hoje. Vai nos presentear com a palestra sobre os livros de André Luiz que estamos fazendo, né, que a nossa irmãzinha Sandra nos apresentou, junto com o grupo de divulgação, para fazermos esses trabalhos maravilhosos acompanhando os livros de André Luiz. E hoje ele vai falar sobre o sexo e destino. Irmão Luca, que tem uma ótima palestra, que Deus abençoe e ilumine você e a todos que estão em seus lares assistindo essas palestras, que Deus abençoe, ilumine, ampare a cada um de nós. Que assim seja. Boa noite. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja presente nessa nova oportunidade em que aqui nos encontramos para falarmos, dando continuidade aos trabalhos, da 12ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, o livro Sexo e Destino, né? Esse livro é psicografia dos médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Esse livro foi feito em 2 partes, né? Publicado em 1963. A primeira parte, o Valdo, e a segunda, a psicografia do Chico. E essa obra, ela vai se basear na trajetória de 2 famílias que reencarnam em conjunto no Rio de Janeiro para resgate de débitos de vida passada, a família dos Torres e dos Nogueira. E essa história vai se entrelaçar numa trama repleta de amor, paixão, ódio, vaidade, luxúria, que vai preencher a existência desses nossos irmãos de tragédia, né? E favorece muito a concretização de obsessões doentias, né? Vai envolver todos os membros da família. Além dos familiares dessas 2 famílias, nós temos 3 personagens principais, né, nessa história, assim como outros que a gente vai colocar aí para vocês um organograma de todos os envolvidos para a gente poder ir acompanhando mais ou menos, né? 3 personagens do mundo espiritual se fazem presente. O primeiro é o irmão Félix, né, que é o dirigente do Instituto Almas Irmãs, que é um instituto voltado aos irmãos necessitados de reeducação sexual. Eu recomendo o estudo desse capítulo, né, com muita calma, com muita paciência. É o capítulo número 9 da segunda parte do livro. Lá a gente vai tomar conhecimento dele e a gente vai poder acompanhar o que faz esse instituto, né? Esse instituto. A gente vai ver muitos ensinamentos a partir do capítulo 9 ali em relação da segunda parte, como eu disse, né? Um outro personagem dessa história é o Pedro Neves. O Pedro Neves, ele é um companheiro de nosso lar, um irmão, e ele está vivendo angústias e problemas com os problemas dos seus familiares, muitas angústias. Ele vai relatar a história da família dele, ele está ali acompanhando a família dele nesses processos. A família está muito enredada, ele é muito próximo a uma filha de nome Beatriz, né? Essa filha dele está prestes a voltar ao plano espiritual, mas eles têm uma ligação muito forte pelos laços espirituais, né? E ele permanece ao lado dela auxiliando, né? A gente vai ter também o próprio André Luiz, né?
se colocando à disposição de trabalho e ajudar essas famílias. No início desse livro, a gente tem Emmanuel nos trazendo ali a prece, e ele nos recorda a história da mulher adulta. Acho que todo mundo conhece, né? E essa história, essa narrativa, ela vem aos tempos de hoje, que sabemos, julgamos os nossos irmãos, né, em desequilíbrio na matéria do sexo, não mais atirando pedras, né, mas palavras que nós sabemos hoje que são armas, né? A gente tem a fala do Emmanuel. Ele vai nos trazer o que o amor é a essência sublime do universo, que nós nascemos para nos amar, que o sexo é legado sublime e que o lar é um refúgio santificante. A gente não pode esquecer que o amor e o sexo, eles plasmam responsabilidades na consciência de todos, na vida de todos, né? E que todo dano causado aos outros nas questões afetivas, eles terão que ser reparados, né, dolorosamente. E que, ao mesmo tempo, aqueles que erram, eles não estão desamparados, eles são amparados, desde que se reconheçam, né, a justiça divina. O próprio Emmanuel, ele nos diz, né, que sexo é harmonia e vida no conjunto do universo. Então, a partir desse momento, a partir dessa reflexão, desse início, a gente vai ter André Luiz nos trazendo os temas. E o que ele vai nos apresentar? Ele vai nos esclarecer muito nesse livro, através dessa narrativa. Ele vai intercalar, né, vai intercalando ali amor, consciência, liberdade, compromisso, culpa, resgate, lar, reencarnação. Ele vai trazer respostas sobre essa questão do relacionamento sexual, as consequências no presente e no futuro, né? A gente vai ver que todas essas questões estão sujeitas às leis de causa e efeito, e que isso também acaba delineando todo o nosso destino, né? Vai discorrer toda essa história, ele vai em cima dessas duas famílias, né? Então, a gente vai ver na sequência que mesmo para espíritos que estão em trabalho, o quão difícil é você manter os pensamentos retos. A gente vai ver o Pedro Neves muito não compreendendo as situações. O próprio André Luiz, ele vai dar uma escorregada ali no início do livro, ali numa situação, porque ele vai presenciar coisas não muito boas, mas ao mesmo tempo ele já vai se reconhecer, ele já vai se mostrar arrependido dessa conduta, né? O irmão Félix, ele vai censurar essa questão, né? Alguns atos que ele vai ver, e o irmão Félix vai dizer para ele, né, que a gente não deve, né, se entregar a outros sentimentos, a gente tem que, na questão do trabalho, a gente não pode se entregar a curiosidades, né, principalmente para não se perder. E a gente vai observar isso ao longo do livro, né? O irmão Félix, o Pedro Neves e o André Luiz, como eles vão lidar com essas situações que eles vão enfrentar nessa trama, né? A gente tem alguns exemplos nesse livro das pessoas encarnadas, como elas mesmas se colocam em situação de desequilíbrio, através do excesso de bebidas, através do fumo, os pensamentos maliciosos, os pensamentos desvirtuados nas questões sexuais. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que o pensamento é vida, então a gente tem que prestar muita atenção nisso para não se colocar, quando a gente está com esses pensamentos, a gente se coloca em sintonia com irmãos infelizes, a gente acaba atraindo eles para nós, que vão acabar nos vampirizando, nos trazendo consequências muito tristes, né, quando a gente sintonizar com eles. E nesse cenário as pessoas podem perguntar, mas como é que eu faço, como é que eu evito, né? A gente evita através da vigilância e da prece.
Essa é a nossa defesa espiritual contra o mal. A gente vai ter o conhecimento em relação da parte dos excessos de bebidas e a prática de sexo desvirtuado. A gente vai ver que esses irmãos acabam se fundindo a nós de uma forma que, quando a gente vai ver, André Luiz comenta, né, que parece que é um ser só. Essa questão a gente tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção nisso. E a gente vai ver também o apoio da espiritualidade a essa família que está com um parente próximo ao desencarne. A gente vai ter o amparo às pessoas que estão vivendo essa questão de problemas sexuais. A gente vai ter uma questão de um abuso sexual nesse livro. A gente vai estar, essa personagem, ela vai estar envolvida numa trama junto com a irmã e um namorado, uma trama muito triste que a gente vai acompanhar, né? E o livro, ele vai nos trazendo elucidações positivas e negativas em relação aos atos, né? Num determinado momento do livro, é muito interessante, a gente vai ver a importância dos pais, de orientar os filhos, né, de forma correta. A gente vai ver, a gente vai ter uma filha que vai estar, infelizmente, ela vai estar desregrada nas questões sexuais, no seu comportamento, né? E o pai e a mãe, ao invés de orientar essa filha, por exemplo, eles vão acabar usando ela em favor dos seus benefícios próprios, em relação aos seus propósitos que são tristes e que são infelizes. A filha de mau comportamento, que deveria ser orientada pelos pais, ela vai acabar sendo usada por ambos, né, nos seus propósitos, como eu falei, tristes, né? A gente vai ter uma outra situação nesse livro dos amigos que vão se apresentar, ao trabalho junto a essa família, os amigos do plano espiritual. A gente vai tomar o conhecimento do quão difícil se torna o desligar, né, esses irmãos infelizes que a gente acaba atraindo pra gente. A gente vai ver que tem uma certa dificuldade da gente se livrar deles, né? Quando a gente vive uma paixão desvairada, por exemplo, a gente acaba transformando essa paixão numa psicose grave, né? Que é um dos piores tipos de obsessão, né? Porque é o desvario afetivo, né? A alma acaba gostando desse desequilíbrio. A gente vai ter muita ajuda do plano espiritual, né? Tá sempre disposto a nos ajudar. O André Luiz, o Pedro Neves, o irmão Félix vão trabalhar muito para isso. E tem um ponto nesse livro que é muito interessante, que num dado momento eles vão precisar da ajuda de nós, né, dos irmãos encarnados. E aí a surpresa, porque quando eles vão atrás desse irmão, de alguma pessoa, de alguém que possa ajudar, o André Luiz comenta, né, que ele vai tentar criar uma situação para proteger uma das personagens do livro, mas já tinham alguns planos ruins, né, sendo tramados contra ela para que eles não se cumprissem. E aí o André Luiz vai dizer assim: poxa, mas foi em vão, eu fui atrás e eu não encontrei ninguém à disposição para ajudar. Ele cita assim que naquele momento não tinha ninguém com as antenas espirituais ligadas que pudessem auxiliar. E ele anda e vê em todos os lugares as pessoas com os pensamentos tortos, né? Pensando em sexo, dinheiro, prazer, luxúria. E aí foi muito triste esse momento. Vai passar o momento desse livro e a gente vai ter o André Luiz nos apresentando uma situação que a gente vai chamar ela de osmose fluídica, que é quando um espírito e o espírito encarnado e desencarnado, eles acabam absorvendo o mesmo alimento, tudo que eles estão ingerindo, né? Ele vai explicar ali como é que vai se dar. A gente vai ter um irmão envolvido no excesso de bebida e ele vai explicar bem como é que esse irmão acaba, né, sugando essas energias
O André Luiz vai repetir de novo, né? Você olha, parece que é um único ser. E você sabe que a partir desse momento em que nós não temos ninguém com as antenas ligadas, né? Depois, mais à frente, nós vamos encontrar uma pessoa que vai ter um papel fundamental nessa história, porque ela vai estar com as suas antenas ligadas, né? Ela vai estar conectada, né? E ali a gente vai ter um amigo que o irmão Félix vai acabar aproveitando, né, essa conexão, e mentalmente ele vai pedir a esse irmão que auxilie em uma situação. E esse irmão vai receber essa intuição e ele vai analisar essa situação e ele vai ver que tem alguma coisa que está fugindo do normal, e ele consegue num primeiro momento evitando uma tragédia, porque ele é farmacêutico e a personagem vem atrás de um medicamento, conta uma história e ele filtra aquilo ali, e aí ao invés de ele dar um medicamento para uma coisa, ele acaba dando para ela um calmante, um sonífero. Ele viu o desespero dela, que caso ela viesse a cometer algum ato, né, ela não teria consequências, né? Então ele faz isso, né? O irmão acaba dizendo para ela, né, não, leva esse medicamento aqui, né, que você vai se sentir bem, que vai servir para o que você quer, mas ele, na verdade, ele troca, né, como eu falei, ele dá um calmante para ela, né, e aí eles conseguem evitar essa situação ruim. Enfim, essa história vai discorrer, né, como a gente falou, tem muitas tragédias acontecendo, a gente vai ter a espiritualidade trabalhando, a gente vai ver ela, como é que os irmãos infelizes, eles atuam, né? Como é que eles, o André Luiz ele comenta, né? Ele não compreende, ele questiona muito o irmão Félix, mas por que permitir isso? Por que esse irmão continue obsidiando? Por que a gente permite isso? E o irmão Félix, ele vai dizer para ele assim, calma, tudo tem o seu tempo. A espiritualidade é muito sábia. A gente não sabe qual é a trama e de que forma que essa trama vai se desenrolar. E quem garante que esse obsessor de hoje não pode ser um amigo amanhã, né? E é verdade, né? Esse irmão pode se colocar ali na frente, ajudar dentro das suas possibilidades. A gente vai ver isso no livro. O livro é muito interessante. A gente vai ter um desenrolar dessa trama de uma forma muito instrutiva. A gente tem que se colocar a interpretar esse livro, na verdade, né? Compreender como é que a espiritualidade age, compreender as nossas responsabilidades em relação a isso. E agora eu estava falando, né, dessa pessoa, né, do livro. Ela vai acabar ajudando muito essa pessoa, uma pessoa numa história, né? Esse amigo que estava com as antenas ligadas, né? Ele vai ter um papel fundamental. Ele vai se apresentar como espírita mais à frente, ele vai trazer um outro companheiro também espírita, ele vai auxiliar, ele vai trazer um presente para um dos personagens, que é nada mais, nada menos do que um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Diga-se de passagem, um belo de um presente. Enfim, gente, o livro é maravilhoso. Quando nós estivermos lá na segunda parte do livro, né, a gente já vai começar a ter um desenrolar dessa história. A gente já vai começar a ver as consequências desses atos tristes que foram cometidos. Mas a gente também vai ver muita coisa boa acontecendo ali. A gente vai ver a transformação desses nossos irmãos, a gente vai ver a espiritualidade trabalhando, a gente vai ver esses irmãos trabalhando de uma forma muito concisa, assim, né? Nessa segunda parte do livro, a partir ali do 10º capítulo, ali, vai ficar muito claro para nós a forma de como essas questões estão sendo resolvidas pelo plano maior, né? A espiritualidade já atuando e já trazendo benefícios. É muito interessante o final desse livro. Sabe, gente, eu não estou aqui para
contar o livro, né? Até poderia contar, eu fiz um resumo enorme aqui do livro, poderia trazer para vocês, mas na verdade eu venho aqui com outro propósito, né? Eu venho aqui trazer o despertar, a despertar em vocês a curiosidade de ler essa obra, né? Que vocês possam compreender, que vocês possam absorver as lições desse livro. É um livro muito interessante, é um livro muito bom. É uma leitura, até por ter muitos personagens, a gente pode ficar um pouco confuso, mas a gente vai observar todos esses personagens ligados de alguma forma, né? Mas para isso precisamos ler o livro, a gente tem que ler ele, tem que estudar ele. E o que mais falar sobre esse livro? Olha, gente, essa questão, o que fica é a mensagem, né? O que o André Luiz nos trouxe nesse livro? Ele nos trouxe informações do quão importantes são as relações de espíritos nos ciclos familiares, né? Em auxílio, a importância de nós estarmos atentos às questões de sexo, né? A fim de que nós possamos reconhecer as dádivas desse atributo confiado a nós por Deus, né? André Luiz nos traz nesse livro tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos que a gente, se a gente fizer essa leitura com calma, a gente vai compreender, né? O próprio André Luiz diz, né, que sexo é força criadora a manifestar-se de Deus, né? Eu volto um pouquinho a Emmanuel e trago para vocês aqui uma colocação de Emmanuel, né, muito pertinente em relação a essas questões sexuais, né? Ele diz, né, é justo prosseguirmos, né, colaborando nos empreendimentos que visem a preservar o equilíbrio e o relacionamento sexual. Ele fala, né, que liberdade sem compromisso impele a desregramento e que o desregramento gera uma destruição. Vamos tomar cuidado com isso. Num outro livro, Emmanuel também, esse livro acaba fazendo um complemento, né, digamos assim, né, que é o livro que também trata de questões sexuais, que é o livro Vida e Sexo do Emmanuel, um livro muito bom também. Lá na introdução desse livro, na parte das normas, a gente tem o Emmanuel nos falando, né, nas questões do sexo, não a proibição, mas a educação. Não a indisciplina, mas controle. Não a abstinência imposta, mas emprego digno. Com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Que fora disso é teorizar. Teorizar simplesmente, para depois nós aprendermos com as experiências. Sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, gente, que possamos ter a consciência reta, que possamos ter os nossos pensamentos elevados nessas questões, na nossa conduta, que possamos estar em harmonia com esse atributo maravilhoso que Deus nos confiou, que a gente possa fazer um bom uso desse atributo, que a gente possa colher os melhores frutos disso, né? Para que a gente tenha, como diz o André Luiz, como diz lá no livro, para que a gente possa delinear o nosso caminho, o nosso ser, para que a gente tenha responsabilidade para com essas questões. Bom, gente, que mais, né, falar, como eu falei, né, um livro maravilhoso. Eu venho aqui de uma forma, né, muito simples, de uma forma muito direta, como eu falei, eu poderia estar aqui contando o livro para vocês. Eu fiz um resumo desse livro, né, eu li ele algumas vezes, estudei um pouquinho esse livro, é um livro maravilhoso. E aí eu cheguei a preparar uma palestra para esse livro, e aí depois, como já nós não iríamos fazer essa palestra na casa, né, nos 45 minutos, eu digo, vamos trazer ela um pouquinho mais para baixo aqui, vamos ser mais direto, né? Acabei não contando algumas coisas que eu iria contar, né, que se desenrolam nesse livro, mas por quê? Porque eu vi a necessidade de despertar, né, em vocês, nas pessoas que já leram, nas pessoas que ainda vão ler, o estudo desse livro, né? Que Deus, nesse momento em que a gente estiver fazendo essa leitura,
que a gente possa estar conectado com Deus e entender que sexo é sublime, que sexo é um atributo importantíssimo que a gente tem que cuidar, que a gente tem que zelar, porque Deus entrega a nós uma preciosidade, um atributo que a gente tem que cuidar com muito carinho e com muita responsabilidade. E eu acredito muito que a trama, que a história desse livro vai nos ensinar, vai continuar a nos ensinar, vai recordar aqueles que já leram, né, os ensinamentos maravilhosos desse livro, gente. Olha, eu vou finalizando por aqui. Quero desejar para vocês, né, uma boa noite. Já está tarde da noite, né? Estou fazendo aqui na sala da casa, aqui naquele sistema. Que Deus possa abençoar todos nós, que possa abençoar as vossas famílias, né? Abençoar a todas as pessoas que se conectam com a espiritualidade através, né, dessas humildes conversas que a gente acaba tendo aqui, né, por esse canal. Como eu costumo dizer, não trago palestra, não sou palestrante, sou o famoso conversante. Eu venho aqui conversar com vocês. Espero que vocês possam, né, realmente ter acesso a esse livro, tenham contato com esse livro. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência e até uma próxima.